Bom dia. Hoje é dia 14 de janeiro, dia da leitura de Provérbios 14. Esse provérbio ele é muito interessante porque ele vai mostrar pra gente como é que a gente consegue fazer efetivamente uma aplicação do que o provérbio está colocando para a nossa vida. Então, se a gente fizer uma leitura atenta, a gente consegue trazer aquilo para a nossa realidade. Como? Fazendo perguntas em cima do que é colocado, do que é trazido para nós através da sabedoria de Provérbios. Então eu vou demonstrar através da leitura, mas é claro que cada um vai vai fazer as suas próprias perguntas de acordo com a sua própria vida e de acordo com as suas próprias necessidades de crescimento. Mas o fato é que o provérbio 14, assim como os outros, ele é uma conversa direta de Deus com a gente e uma orientação direta e uma orientação muito boa sobre como a gente deve agir e proceder, conforme eu vou tentar demonstrar para vocês. Então, só para vocês verem como funciona essa questão das perguntas e respostas. Espera aí, esse daqui cair, vai, amor, vai. Vamos lá. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, qual é o significado da palavra edifica? A mulher sábia edifica a sua casa, mas o que é edificar? E qual é o significado de casa? Então, fica a reflexão. Ela edifica financeiramente, ela edifica materialmente, ela edifica espiritualmente, ela edifica as pessoas de uma forma ética, de uma forma moral. O que é esse edificar? E aí vem a pergunta voltada para nós. Você, homem ou mulher, você tem procurado edificar a sua casa? Você reflete sobre isso? 2. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Então a pergunta você tem desprezado Deus ou você tem procurado andar direito com Ele? Você teme o Senhor? 3. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Então, a pergunta aqui seria: o que sai da sua boca? Aqui é um convite direto para a gente avaliar as nossas conversas. Porque o que sai da nossa boca, na verdade, é o que nos protege. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem da grande colheita. Então, aqui é uma reflexão sobre o nosso vigor físico. Como é que anda o nosso vigor? Como é que anda a nossa força? Como é que anda o nosso entusiasmo? Porque da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Aqui é um convite à reflexão com relação ao nosso compromisso com a verdade. Nós somos testemunhas sinceras que não enganam, ou da nossa boca transformam mentiras? Qual o nosso compromisso com a verdade? O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. Então, se o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento, como é que anda, e é importante você refletir, como é que anda o fluxo das suas ideias? Você acha que tem muitas ideias? Como é que andam os seus estudos? Como é que anda o seu aprendizado? Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. E aqui a ideia será que não está na hora da gente rever as nossas amizades e a gente identificar quem é tolo e se manter longe dessas pessoas? Porque a gente não vai encontrar nenhum conhecimento no falar delas e a gente está procurando justamente conhecimento. 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho,
mas a insensatez dos tolos é enganosa. E a pergunta aqui é, a gente tem procurado discernir o nosso caminho? Como é que está hoje o nosso planejamento de vida? A gente tem algum planejamento ou a gente vai vivendo um dia após o outro? 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. E aqui o convite à reflexão fica no seguinte sentido: reparação dos pecados cometidos. A gente tem um compromisso com os outros, com a justiça, com o trabalho em prol do outro? Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. E a reflexão aqui é no seguinte sentido. Lá atrás, o provérbio colocou que a gente tem que rever as nossas amizades, procurando se afastar de pessoas que não acrescentam. E aqui ele vai trazer para a gente um apontamento na direção contrária, voltada para nós. Então aqui seria o seguinte: que tipo de amigo é você, né? Você se coloca à disposição do outro para ouvir? A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, uma importante reflexão sobre as ações que hoje em dia nós cometemos, os contextos e situações que a gente está inserido. Então, há caminhos que parecem certos, mas no final conduzem à morte. Então, será que existe alguma coisa na nossa vida que, se a gente parar para refletir e trazer a sabedoria para a nossa realidade, será que a gente voltaria atrás em alguma atitude, em algum falar, em alguma ação, alguma coisa dita? Fica a reflexão. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Aqui fica um alerta. Com relação à infidelidade, a infidelidade ela não acontece só no relacionamento conjugal. Todo mundo que não é casado pode ser infiel a alguma coisa. E aqui fica esse convite à reflexão. Você tem sido fiel ao que você acredita, aos seus valores, aos seus projetos, ao seu companheiro, à sua família, aos seus filhos, aos seus estudos, ao que você determinou como meta, como programa? Então, porque se você for infiel, você vai receber a retribuição da sua conduta. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. E aqui é importante a gente refletir sobre qual é o nível de informação, o quanto a gente tem interesse em saber bem aonde a gente está pisando, antes de dar algum passo. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então, onde falta em cada um de nós responsabilidade? Falta em que área, em que projeto, com que tarefa na nossa vida? Onde é que está faltando responsabilidade? Porque a pessoa sábia, ela é cautelosa. 17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcia é odiado. Então, como é que anda a nossa inteligência emocional? Ou nós somos pessoas facilmente irritáveis? Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, os ímpios às portas da justiça. Os pobres serão evitados, até por seus vizinhos. Mas os amigos dos ricos são muitos. Então, como é que a gente percebe as outras pessoas? Você é uma pessoa que você busca o outro somente pelo exterior dela. Por quê? Porque o pobre é evitado até pelos seus vizinhos, mas os ricos têm muitos amigos. Então, como a gente percebe essa questão do enxergar o outro através da aparência, do exterior? Como é que a gente busca verdadeiramente perceber a pessoa? Ou até mesmo aqui, pegando uma interpretação, o motivo que leva a pessoa a se aproximar de outrem ou de você próprio. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdam os que só pensam no mal, que se perdem, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade,
Então, como é que está a nossa disponibilidade com o próximo? Porque como é feliz quem trata com bondade os necessitados. A gente tem essa disponibilidade, a gente procura ter isso ou pensar nisso durante o nosso dia, nossa semana, nosso mês, pensar um pouco no outro. 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. E aqui o convite à reflexão sobre a nossa iniciativa. Nós somos pessoas que só falam, porque o só falar leva à pobreza. E isso daqui também leva a gente a pensar um pouco sobre como é que anda a velocidade dos nossos projetos. Porque se não está acontecendo, é porque a gente só está falando. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Isso daqui tem um pouco a ver com o anterior, aqui está falando de prosperidade. Então, a insensatez do tolo produz insensatez. Aqui está falando de quem não sai do lugar. Então, se a gente não está saindo do lugar, é importante que a gente pense, pare para pensar sobre esse só falar. E será que as nossas ações estão eivadas ou cheias de insensatez, enquanto a gente acha que os motivos que fazem com que a gente não avance sejam outros? A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Testemunha é aquela pessoa que é chamada, que é convidada para falar acerca de algo. Então a testemunha, ela tá lá quieta no lugar dela e alguém convida, alguém vai atrás dela. E aqui a reflexão é: por que as pessoas se aproximam de você? O que elas querem quando elas se aproximam de você? Ela quer ouvir uma verdade, ela quer ouvir uma mentira, ela quer distração, ela quer conversa fútil. Então, por que você acha que você atrai as pessoas? É porque você é bobo? É porque você é festeiro? É porque você gosta de fazer coisa errada? Então, aqui fica uma reflexão, um convite. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Aqui existe uma chave, porque quando a gente fala o temor do Senhor, a gente está falando de respeito. Se a gente tem respeito por Deus, a gente encontrou aí a fonte da vida. Por quê? O respeito, ele vai levar a gente a tomar diversas ações e atitudes no sentido de agradar e de encontrar. Então, se a gente busca agradar e encontrar Deus, a gente encontrou a fonte da vida. Por que é fonte? O que o provérbio quer falar com essa palavra? Não é simplesmente de onde nasce. Fonte de vida, ele está falando de um algo que em Deus a gente tem a geração de uma energia, de uma força que ela não seca e ela produz frutos infinitos. Então, esse é o significado do termo fonte de vida e por isso que Deus é fonte de vida. Então, o respeito a Deus produz frutos infinitos a partir do momento que a gente procura se acercar e se aproximar dele. Então, essa frase aqui não é nem para você fazer a reflexão. Isso daqui, o temor do Senhor é a fonte da vida, é assim, para você escrever e deixar visível durante o seu dia e estar refletindo e meditando. Será que eu tenho temor do Senhor? Porque se eu tiver, eu encontrei a fonte da vida, senão não. Então é importantíssimo isso daqui, pode fazer um asterisco e marcar de vermelho. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, existe tranquilidade na nossa vida hoje? Se não existir tranquilidade, a gente tem que identificar a fonte da intranquilidade e resolver. Então, o que hoje aflige o seu coração? Faz uma lista e vai procurando um por um deixar isso daí resolvido, porque o coração em paz, ele dá vida ao corpo. Então, o que acontece? Se o nosso coração não está em paz com alguma coisa, vai acontecer o contrário. Ele vai tirar a vida do corpo. Você vê o quanto é importante essa questão da gente ter as coisas bem resolvidas na nossa vida
emocionalmente, porque esse emocional ele derruba. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, a reflexão aqui fica no seguinte sentido: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. O quanto você valoriza as pessoas. E quando eu falo aqui de valorizar a pessoa, não é só aquelas pessoas que estão próximas, é aquelas pessoas até que você tem uma certa repulsa, aquelas pessoas que você não gosta. Por exemplo, político. Então, você é aquela pessoa que está falando mal de todo mundo, que está sempre vendo o lado ruim das coisas e das pessoas e das atitudes. Pois é, isso é ultrajar o seu Criador e o Criador daquela pessoa. Então é preciso que a gente veja as pessoas com respeito e valorize até mesmo essas que a gente tem uma certa aversão. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Aqui tem um código muito importante, tem uma chave assim, fantástica da própria Bíblia, e eu vou até reler, é o seguinte: a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. O que é isso? Essa frase é maravilhosa. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. Olha só, a Trindade Santa, ela, na verdade, Peraí, Margot. A Trindade, ela é um código, ela é uma demonstração da maneira como Deus usa para se manifestar, a Trindade Santa. E aqui a gente tem uma manifestação escrita da Trindade. Por quê? A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. O que é a sabedoria? É um dom, é o Espírito. Sabedoria é um dom e um Espírito. Repousa no coração. O que é o coração? É o físico. Ei, Margot. O coração é o físico, dos que têm discernimento. O discernimento é o mental. Então, o que ele está falando? Que não basta o físico e o mental. Não necessariamente pelo fato de você ter um coração, você vai ter discernimento. Não. É necessário um dom espiritual que é chamado sabedoria. Então, assim, isso daqui é uma frase que vai trazer para a gente uma consciência da necessidade de desenvolver o espiritual. Né? Fantástico, lindo. Essa frase é linda. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E aqui a reflexão no seguinte sentido: qual pecado que é vergonha para qualquer povo? E o que eu quero te perguntar hoje você tem condição de identificar o que é pecado para você e quais são os pecados que você comete? Ou você não para pensar nisso hora nenhuma? Né? Você só sabe que o pecado é uma vergonha, tá? Mas qual é o pecado que eu cometo? Aonde que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que eliminar? E por último, né? Fechando assim de forma magistral. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. O que acontece? Essa é a pergunta de $1 milhão. O servo sábio agrada o rei. Como eu posso agradar a Deus hoje? O servo sábio não agrada o rei? Então essa é a pergunta que a gente tem que amanhecer já pensando nela. Abrir os olhos, então internalizar dentro do nosso coração, lembrar da frase: o servo sábio agrada o rei. Eu tenho que agradar o rei, já que eu sou ou quero ser um servo sábio. E como? Como é que eu posso agradar o rei? Essa é a pergunta. Senhor, como é que eu posso te agradar hoje? Me mostra, me ilumina, me guia. Então é isso, pessoal. Ficou até grande, acho que é o maior vídeo que teve. Mas é porque a gente precisa ler os provérbios com esse intuito de tirar atividades práticas diárias e saber com o que ele quer que a gente reflita a partir de cada frase, de cada trecho. E vocês veem como é rico, né? O tanto de coisa, né? Tem 30 coisas aqui para a gente pensar durante o dia, não só durante o dia, durante a semana.
Então você vê que não dá para você ler com calma e não dá para você ler sem essa meditação, sem essa vontade de mudar e de buscar dentro de si o que precisa ser feito para ser uma pessoa que vá agradar a Deus. Então é isso, pessoal. Até amanhã, Provérbio 15, metade do livro. Ainda bem, né? Tô conseguindo gravar todos os dias, tô feliz. Isso daqui tá sendo um crescimento pessoal, espiritual, nossa, gigantesco, enorme, fantástico. Tô adorando fazer isso daqui. E não tô preocupado com quantidade de visualização. Isso daqui é pra mim e pra quem se sentir tocado para assistir. Eu espero que, se você tá vendo, você esteja gostando também. Então é isso, obrigado.